Professora, Bom dia. então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a tua prática, né? E sobre uma das turmas que a gente recebeu. Então, nosso colégio, nossa escola, o ano passado tinha pouquíssimos alunos, nós lutamos o ano inteiro, né, por eles, mas com aquele medo de fechar. Conhecemos as turmas, por exemplo, no nono ano, é uma turma que tem bastante falta. O oitavo já não tem esse problema, que foram as duas turmas que ficaram no ano passado. Mas são turmas pequenas, elas são mais fáceis de vocês como professores chegarem. E vocês conhecem bem eles. E daí o que a gente recebeu de novo são os 2 sextos anos. E segundo a maioria dos professores no assessoramento, eles comentam que o sexto B rende muito mais que o sexto A, e que o sexto A ele é muito mais agitado e indisciplinado. E como eu não vi ainda nenhuma fala desse tipo, você trabalha muito bem com eles, eu já observei em sala de aula, que é essa dinâmica com eles, tem você e tem a Suelen, mas essa dinâmica que você tem com eles funciona muito bem, né? Então você sempre faz aulas práticas, né? Não tem tanta parte teórica, né? O formato é recomposição, né? Recomposição de aprendizagem. Então, teu formato é com... Aí a gente trabalha bastante, a gente usa bastante, claro, a RCO, mas a gente sempre finaliza, por exemplo, nós estamos trabalhando gêneros textuais, que é o que mais tem ali na recomposição. A gente trabalha bastante o LRCO, trabalha, complementa com alguma folha impressa, alguma atividade, mas a gente trabalha bastante também a parte com dinâmicas, que é uma parte que eles gostam mais também, né? Então, toda aula eles produzem, né? Sempre eles produzem, e daí como negociação a gente diz que, né, também para que haja mais produção, a gente diz que vale nota e tal, mas eles sempre produzem alguma coisa, sempre na... É 2 aulas que a gente tem com eles, então sempre na segunda aula tem uma produção a respeito desse então, trabalho. Então aí talvez assim. seja um meio que você consegue segurá-lo, né? Isso. Então não é só a aula para eles, na cabeça deles não é aula de conteúdo, eles têm que prestar atenção, porque senão eles não conseguem fazer. Produzir. Sim, bem interessante. Então aqui, qual é a turma que a gente vai usar? Ó, a turma do sexto A, eles sempre estão no percentual amarelinho, e eu vou te mostrar aqui o que está acontecendo. Ó, só nas tuas aulas, só na aula de recomposição, nós temos alunos que são bem faltosos, né? Já foi chamado a família, mas isso também influencia, né? Porque daí esse aluno perde a aula, daí no dia que ele vem ele acaba fazendo mais tumulto porque ele está um pouco perdido, então ele vai fazer mais perguntas, como os professores falam, às vezes a pergunta não tem sentido porque ele não está entendendo o que está acontecendo, né? Verdade. Mas então nesse contexto é a nossa turma ponto de atenção. Então só deixa eu passar aqui para você algumas condições. Então eu acho que essa parte da rotina de sala de aula, eu acho que você tem bem desenvolvido em todas, né? Quando a gente observa a tua aula. Então, estruturar práticas claras de entrada que conectem cada estudante imediatamente com a tarefa prevista. Porque você começa teu conteúdo falando o que você vai fazer, mas eles já sabem que na sequência, já vai ter uma atividade para eles produzirem. Seja individual, seja em grupo, né? Isso. Que vocês trabalham bastante em grupo também. Em grupo. Isso, então, a organização da coletividade. Construir regras e combinados com esses alunos para a participação. Então, se eles são muito agitados, por exemplo, você já consegue segurar eles nesse formato. Mas talvez um combinado diferente com a turma para eles se manterem, seja por nota ou algo do tipo, é bem interessante, né? Até então, para escrever, de repente, essa rotina no quadro, algo assim, né? Bem importante. Então, eu vou te mostrar, João, algumas técnicas de engajamento para você ver o que você consegue aplicar numa próxima aula, pra gente ver se funciona, não funciona, se deu, né? Então aqui, algumas estratégias que mobilizam a coletividade, promovem responsabilidade e amplificam a participação, revelando engajamento em sala de aula. Então um deles, contrato didático e assembleia. Então no contrato didático, você vai fazer junto com os alunos, os combinados. O que você quer para a tua aula, né? Isso não precisa ser para a tua aula, né? Pode ser geral, o que eles precisam fazer. Então, dentro desses combinados vai estar o aluno como protagonista. Ele tem agora aquele comprometimento, porque se ele não estiver dentro daquele contrato,
ele tá fora. Então ele já tá quebrando uma regra. Então esse eu acho bem interessante. Até eu vi alguns modelinhos eu baixei alguns modelinhos de contrato, daí também depois eu te mostro, ó. A chamada de surpresa e provocação. Então isso às vezes acontece na aula que vocês acabam fazendo, vocês estão lá falando, explicando, e quando fazem a pergunta, para e chama o nome do aluno, indiferente dos que estão com a mão levantada. Que às vezes estão de mão levantada e os que não, você precisa testar. E isso já acontece na maioria das aulas, mas é algo bem interessante, né? Que traz a cultura de atenção, responsabilidade e coloca o pensamento em movimento através dos desafios pedagógicos. Então, o aluno não pode ficar voando na aula ou conversando com o coleguinha, porque se você chamar, ele não vai saber a resposta. Então, também é algo bem interessante, bem fácil pra gente fazer, né? E esse outro aqui, uma outra técnica. Virem e conversem. Participação social. Então, nesse momento, você vai liberá-los para eles discutirem o tema, né? Discutirem o tema com um comando, você diz lá, ó, tanto tempo, rapidinho, vamos lá, 5 minutos. Agora respondam, né? Aumenta a proporção de participação, porque às vezes alguns alunos têm mais dificuldades que os outros, então nisso um vai ajudando o outro, né? Então também é uma forma bem simples e bem válida, né? E o último, hábitos de atenção escutativa, de Lemo e Vasconcelos. Esse aqui é a técnica SOPRE. Sentar, olhar, prestar atenção e reformular. Então aqui eles precisam de uma maior concentração. Então é um pouquinho mais... Não seria difícil, mas para aquela turma que é mais agitada, talvez seria trabalhar com uma concentração deles um pouquinho maior, né? Então ele trabalha... tem um foco na segurança psicológica e o vínculo, né? O professor e os colegas atuam como espelho, que validam a presença e as ideias do estudante. Daí é isso que eles vão ter que analisar. Mas assim, dentro dessa tua próxima aula, que você falou que está trabalhando com os... Agora nós estamos trabalhando com gêneros textuais. Né? Então, dentro da próxima aula tua, o que você acha que você conseguiria puxar ali que talvez fosse bem importante na sala? O contrato e o virem e conversem, eu acho. Daria para trabalhar, porque eu já trabalho bastante essa parte de trabalhar em grupos, né? Nos gêneros textuais, então a gente trabalha em grupo ou em dupla, sempre quando vai fazer esses trabalhos. Então a gente pode reforçar essa parte do contrato didático, de repente até escrever no quadro, porque eles já sabem, né? Agora que eu sempre converso com eles as regras, digamos, né? Então a gente pode reforçar esse contrato. E eu vi alguns modelinhos que a gente pode colocar escrito, né? De repente a gente colar lá no quadrinho de apoio, ó, aqui tem um. Por exemplo, coloca lá o nome da escola, contrato de convivência e aprendizagem. Daí colocamos, ó, porque estamos aqui, combinados de convivência, combinados pedagógicos. Então ele tem todos os itens ali, a gente vai montando. Eu acho que dá pra gente montar juntas. Isso. Uma rotina, né? Que nem eu sou professora de 1º ao 5º. Eu escrevo todos os dias a rotina no quadro. De repente dá pra gente trazer uma rotina assim... Bem interessante. Né? Mas esse é bem legal. Porque como eles são maiores, né? Nossa, bem legal esse. Dá pra nós fazermos. Então tá, prof. Daí na próxima aula, então eu já posso... Pode sim. Posso tá ótimo. Obrigada, então. Imagine.